Fala, torcedor colorado, tá começando mais um episódio do F5 Colorado Podcast com o nosso quadro Na Mesa com F5. Eu sou o Fernando e eu tô aqui com o Mu pra gente falar sobre o próximo confronto do Inter na Libertadores de 2025 contra o Atlético Nacional de Medellín. Então vem com a gente e vamos dar. Então, Mu, o Inter entra em campo quinta-feira, 10 de abril, às 19 horas, pela segunda rodada da Libertadores para enfrentar o Atlético Nacional, que venceu o Nacional do Uruguai por 3-0 na estreia. Tu vê o Inter como favorito para esse confronto ou tu acredita numa partida mais equilibrada? Eu vejo o Inter como pleno favorito, né? Jogando em casa. O Atlético Nacional, pelo que eu dei uma olhada nos melhores momentos contra o Nacional, né? Onde eles ganharam de 3-0 e hoje estão como líder do nosso grupo na Libertadores. É um time que experimenta muito de fora da área e não parece ter um jogo tão, como é que eu posso dizer assim, tanto domínio. Porque o Nacional, no início do jogo, pelo menos pelos melhores momentos, parecia fazer uma troca bem franca com o Atlético Nacional, que já não é um time, como a gente comentou em outros episódios, assim, o Nacional não é um time muito competitivo, né? A própria liga uruguaia vem decaindo bastante, então eu coloco o Inter como pleno favorito. Mas Libertadores é isso, né? Vão ser jogos que todos os jogos vão ter algum extra, né? No emocional, no peso do jogo e tudo mais. Mas que eu acredito que o nosso elenco não vai sentir, assim, o nosso elenco é muito experiente. Eu concordo contigo. Eu não tô com uma previsão assim tão otimista também. Eu acho que o Inter vai ter uma partida bem complicada pela frente, até pelo excesso de jogos, né? Acho que eventualmente vai começar a pesar um pouquinho mais jogar 2 partidas por semana, mais ou menos. Mas eu acho que o Inter ganha esse jogo também. É favorito, né? Apesar de não ter um favoritismo tão grande quanto tu acredita. E o Atlético Nacional também tá numa mini maratona, né? Eles são terceiro colocados no campeonato colombiano. E 3 dias depois de jogar contra o Inter, eles jogam fora de casa contra o líder do campeonato, que é o Milionários, né? E eles também estão priorizando essa competição. Então, acho que isso pode facilitar um pouquinho pro Inter também. Pois é. O Inter vem nessa sequência que são jogos muito difíceis, até contra o Cruzeiro, em função de jogar com um jogador a mais. Acaba sendo um pouco menos desgastante, né? Porque o time corre um pouco menos, mas ainda assim foi um jogo bastante intenso. O lado positivo é que vem numa sequência de jogos, agora faz uma sequência de jogos em casa, né? Sem ter que viajar. Jogou no final de semana no Beira-Rio, então tem essa semana, né, de domingo até quinta para poder trabalhar, poder recuperar os jogadores, assim, e acredito que o Inter vá com força máxima, tirando, claro, aqueles jogadores que não estão disponíveis ainda. Até porque domingo também o Inter joga fora de casa, né? Apesar de ter essa mini sequência em casa, domingo a gente já sai, tem confronto contra o Fortaleza. É um joguinho mais Então longe, né? Mas exato, lá uma também dá viagem pra poupar um bem longa. pouco também, né? Lá contra o Com Fortaleza. certeza. Parte boa também do jogo contra o Cruzeiro ter sido construído o resultado no primeiro tempo foi que o Inter pôde poupar no segundo, realmente, né? Entrou o Ronaldo, depois entrou o Romero também, pôde descansar alguns jogadores, como o Fernando, o próprio Alan Patrick. Então, acho que isso dá um descanso para os jogadores do Inter para essa sequência, porque abril vai ser um mês bem complicado, né? Já tá sendo, né? Já tá sendo, são jogos bem difíceis. Depois a gente ainda pega Palmeiras, se não me engano, e depois o Grêmio. Ou então, mas tem um Grenal próximo também, Isso aí. né? Mas o Atlético Nacional, o que eu pude tirar ali do vídeo dos melhores momentos? É que tem um jogador deles ali, um ponta direita deles, que é o Inestrosa, que joga muita bola. A gente já tinha falado num outro episódio sobre o Cardona, né, o jogador que teve uma boa passagem pelo Boca Juniors e é muito identificado com o Atlético Nacional. O jogo passa Mas pelo Cardona, né? O jogo do Atlético Nacional passa sempre pelo Cardona. isso, ele parece ser um 10, pelo menos agora, talvez pela idade, assim, ele parece ser um 10 bem tradicional, assim, ele faz a bola correr, tem bons lançamentos e um chute de fora da área, que eu acho que é uma coisa que destaca esse time, né? Contra o Nacional, eles chutaram muito de fora da área e mesmo os chutes, assim, que, cara, não tinha por que chutar, eles arriscavam, assim, eu acho que foi uma estratégia ali contra o Nacional que pode se repetir contra o Inter, porque o Inter se fecha muito bem. Sim, eu vi o compacto da Comebol também, foram bastante chances que eles tentaram arriscar de fora da área, realmente, com uma finalização. Tanto que o primeiro gol sai num chute fora da área, né? Isso. E aí o Rinestrosa pela ponta direita, acelerando muito a bola e fazendo bons cruzamentos pro meio da área, assim, mais ou menos na linha de pênalti. Porque
eles jogam com dois atacantes ali, mais ou menos, um mais centralizado, um atrás do outro. Bem esse esquema que time sul-americano gosta, né? De botar um atacante na frente do outro. Que entra ali, sabe? E entra num espaço entre as linhas, que é o Morelos, né? O camisa 9. Tem o camisa 19, que entra um pouco mais à frente e acaba fazendo aquela função tática de puxar o zagueiro, e o Morelos acaba entrando mais sozinho. Se eu fosse o Roger, e que bom pro Inter que eu não sou, porque eu entendo muito menos, que o Fernando, né, o primeiro volante, vai ter que ter uma atenção muito redobrada nessas bolas cruzadas, e o nosso querido Bernabé vai ter que se desdobrar ali também na marcação, e conseguir né? apoiar. Uhum. É verdade. Eu acredito em ti, concordo contigo nesse ponto. Lembrando também que saiu uma determinação aqui da Conmebol que eu vi hoje, foi uma nota postada pelo São Paulo, tá? É uma determinação da Conmebol de que sinalizadores estão proibidos ao redor e dentro do estádio, sujeito à perda do mando de campo, né? O São Paulo fez uma nota pedindo para que a torcida não compareça com os sinalizadores, tanto dentro quanto fora do estádio. Que é um pouco idiota da parte da Conmebol, né? A Conmebol não tem propriedade para proibir sinalizador fora do estádio, por exemplo. Dentro do Pois estádio, é. beleza, eles querem mandar e proibir e deixar o futebol mais chato, tranquilo, eles têm esse poder. Mas fora do estádio, o clube não tem nem como controlar isso, né? Assim, a minha opinião é que tanto a Conmebol quanto a CBF odeiam os seus próprios produtos, né? Porque é um diferencial que tem as torcidas aqui em todo o Brasil. Toda a América E do Sul na também, né? América do Sul. É o que destaca muito Uhum. os nossos campeonatos, né? E aí proibir a festa, já jogam o preço do ingresso lá em cima e ainda proíbem as expressões das torcidas, eu acho que joga muito contra. É uma descaracterização, né? Da forma sul-americana de torcer, inclusive. E, pô, em Porto Alegre, o Ruas de Fogo já devia ser praticamente uma manifestação cultural, né? Porque É verdade. é uma festa muito bonita, né? As imagens que toda vez que tem o Ruas de Fogo, mesmo seja para jogos que não são tão decisivos, assim, que não é uma coisa organizada, é uma coisa que vem só pelo horário do jogo. Cara, é uma festa muito bonita e tinha que ser incentivada. A Conmebol tem alguns outros problemas que deveria dar uma prioridade maior do que proibir festa fora do estádio, né? Como alguns casos de racismo que a gente tem visto recentemente serem recorrentes, inclusive nos torneios organizados pela entidade. Né? Mas, Fernando, eu queria te perguntar uma coisa. Agora, com o Roger já revelou ali, tanto na coletiva quanto nos treinamentos, a gente já conseguiu ver que o Tabata e o Gabriel Carvalho vão estar, pelo menos, disponíveis para compor o elenco. Uhum. Tu acha que agora, voltando esses dois jogadores, eles têm espaço no time titular? Eu acho que não tem por que mexer nesse momento no time do Inter, né? Tanto as últimas entradas do Carboneiro no lugar do Vitinho, trazendo o Wesley para a direita e o Ener no comando de ataque, deram um resultado muito positivo contra o Cruzeiro, e eu não mexeria nem um pouco em nenhuma posição do Inter nesse momento. A não ser que seja por lesão ou cartão e etc, né? Mas esses jogadores eu acho que eles vão realmente ter que buscar o espaço deles novamente. Sim, mas deixa eu te fazer um contraponto. Os dois jogadores que voltam, eles ocupam a ponta direita. Direita. Meio campo direito. E é a única posição do time que tem jogador improvisado hoje. Pois é, mas o jogador improvisado é o Wesley, né? E ele fez um grande jogo contra o Cruzeiro no último domingo, então... Pois é, talvez ele estivesse eu acho que... errado. Exato. Eu acho que ele pode continuar ali improvisado depois da grande atuação que teve, né? Cara, o Wesley joga demais, né? Eu até, em momentos, acho que ele tava jogando meio pesado ainda, mas, pô, depois tu vai ver os lances, assim, não é, sabe? Ele continua o mesmo Wesley. Assim. Contra o Cruzeiro o Inter teve uma atuação coletiva muito, muito positiva, né? Foi um bom jogo do Colorado. Um fato interessante. Tem um jogador que não perdeu desde que jogou pelo Inter, né? E um jogador muito questionado no início. Exatamente. O lateral Aguirre. Fala do Brian. O Aguirre tá invicto desde que estreou pelo Colorado, o que é incrível, né? Foi realmente um lateral muito contestado no começo, mas que vem numa crescente, na minha opinião, vem tendo grandes atuações pelo Internacional. O jogo contra o Cruzeiro foi uma baita partida dele também. Não tem mais nenhum Colorado que ainda desconfie do Aguirre, assim,
pra ser titular ali na lateral direita. Uhum. É verdade. O grande problema é que ele não tem reserva, né? Então ele joga Pode todas ser. as partidas, não perdeu nenhuma, mas também não descansa nenhuma, né? E Mas ele apesar de ele ser um parece... jogador muito físico e se recuperar rápido, ele ainda, É, uma hora vai ter exatamente esse ponto. que descansar, né? Ele, nesse quesito, ele parece ser muito como o Fabrício Bustos, né? O Bustos era um cara que jogava um grande número de partidas também, sem precisar desse descanso, assim como o Aguirre parece ter essa mesma qualidade, essa característica, né? Pois é, e jogando melhor que o Bustos, E o né? Bustos, é verdade. O Bustos, na minha opinião, sempre que eu falo dele, eu lembro do carrinho de cabeça, né? Tá, então aí, Fernando, escala pra gente um Inter possível pro jogo contra o Atlético Nacional. Contra o Atlético Nacional, então a gente vai de Antony no gol, na ausência do Rocher. Aguirre, Vitão, Rohel, vamos com ele. E na esquerda o Bernabei. Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley na direita, Carboneiro na esquerda, Ener Valencia no comando de ataque, marcando 2 gols contra o Atlético Nacional. Boa. Eu acho que esse joguinho aí tem cara de um gol do Wesley. Que nem até no vídeo de bastidores ele reclama, né? Que tiraram o gol dele. Nesse ele vai marcar. E a expectativa para público na partida contra o Atlético Nacional no Beira-Rio nessa quinta-feira é de 35 mil. 35 mil? Bom, hoje eu Acho vi a que- notícia que já tem 30 mil confirmados, né? Eu acho que dá pra chegar nos 40, 45 mil. Cara, se chegar é muito bom, né, meu? A torcida do Inter vem fazendo bons públicos esse ano. Pô, agora contra o Cruzeiro, que não era um horário tão bom assim, né? Era um horário ok, mas considerando que tava esfriando um pouquinho, assim, já afasta o pessoal do estádio, pô, teve mais de 30 mil torcedores, né? Então a torcida realmente não abandona. Diferente de outras torcidas que colocam 12 mil em noite de Copa no próprio estádio. No próprio estádio não, né? E surgiu uma notícia hoje pela tarde também que o Inter tá contratando por empréstimo um atacante do Náutico, né? Leandro Cauã, ele tem 20 anos, ele renovou o contrato com o Náutico e chega por empréstimo, com opção de compra aqui para a equipe do Inter. A princípio ele vem para integrar o Sub-20, né, Mu? Sim, pelo que eu dei uma olhada nas notícias, ele já atuou pelo profissional do Náutico, ele já teve Já alguns marcou gol, jogos, inclusive. já marcou gol, inclusive, mas que ele vem pra fazer aquele modelo de contratação que o Inter tá buscando, né? De um jogador que esteja na fase final de preparação, né, de transição, onde possa, né, fazer um reforço específico aqui e ali, ter um acompanhamento, um acompanhamento especial para poder subir ao time profissional em seguida. É um jogador que chega com o início de um contrato de empréstimo, nos moldes muito semelhantes ao que foi o Vitor Gabriel. E é o Ian E, Henrique, né, que veio do Guarani recentemente. e teve o Ian Henrique também, que inclusive ele tá inscrito na Libertadores, né? Mas esse Leandro Cauã, ele parece ser um jogador interessante, assim. Confesso O que para essa LK, fase, como ele é conhecido. o LK. Mas confesso que para essa etapa, assim, de contratação, o Inter precisa ter um certo volume, né? Porque são apostas, né? São apostas que não são caras. E Tá quando dá servindo uma certo, também. Exato. quando dá certo, dá muito certo. Aí a gente Vê tem o o Victor Vitor Gabriel, Gabriel. né? É, exatamente. Que já é um case de sucesso e ainda nem foi contratado, né? Ele vai ser contratado assim que voltar do período de lesão. Mas eu concordo, é um bom modelo de contratação, né? Se o jogador vingar, inclusive, vai ser muito bom pro Inter. Tu acha um jogador jovem e barato, né? Então é um modelo bem interessante. E hoje a gente tá gravando esse podcast no dia 8 de abril. E dia 9 de abril, amanhã, tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil às 15 horas. O Inter vai pegar um adversário do pote 2 e o sorteio também define o mando de campo das equipes. Eu tô torcendo muito para o Inter pegar ou Criciúma ou Brusque, tá? Para não ter uma viagem tão longa, porque a gente tá numa maratona de jogos. Então, quanto menor a distância de logística, eu acho positivo, né?
Cara, eu concordo, realmente o Criciúma seria o time mais legal de pegar ali, seria uma sorte muito grande de pegar ele no pote, porque as torcidas são aliadas, é um jogo que nós como torcedores é fácil de ir, porque pô, os Tigres recebem muito bem a torcida do Inter, então é um jogo Uhum. bem tranquilo de ir até lá, uma viagem curta também, facilita a logística, mas que no pote 2 a gente tem umas opções bem ruinzinhas ali de pegar, né? O primeiro seria o Ceará, que é um time de Série A. Depois, o próprio Criciúma também seria uma partida difícil, né? Um time mais organizado. Mas depois a gente tem umas viagens que seriam muito difíceis, assim como o Botafogo da Paraíba, como o Paysandu, como enfrentar um CSA, um Vila Nova, né? Ou então mesmo o Retrô, que vem fazendo uma aparição meio histórica, assim, na curta vida do time, já chegando na terceira fase da Copa do Brasil e eliminando até o Atlético Goianiense, né? É, eu concordo. Pegar o Ceará seria bem complicado por ser um time de Série A também, uma viagem bem longa, né? Os times. Eu não gostaria de pegar os times mais longe, na verdade. Pra poupar esse grupo, né? É uma maratona de jogos, como a gente vem falando. Então eu fecharia bastante com um confronto contra o Criciúma ou contra o Brusque. De preferência o Criciúma. Eu tive lá 2 vezes no ano passado também, assistindo o Inter. Tanto Inter contra Criciúma, Inter e São Paulo, que foi na época das enchentes ali que a gente acabou jogando no estádio deles. E como tu falou, né? A torcida do Inter é sempre muito bem recebida lá. Então acho que esse confronto, pela aliança das torcidas e por ser uma viagem mais curta, eu acho que seria muito bom pro Inter e pro torcedor colorado também. Opa, aqui é o Mundo Futuro, para acrescentar que o sorteio da Copa do Brasil já ocorreu enquanto eu editava o episódio do podcast. E, apesar da gente querer enfrentar o Brusque ou o Criciúma, o Inter vai enfrentar o Maracanã do Ceará. O F5 Colorado Podcast é uma iniciativa que conta com o apoio da Dali Inter, a operadora de telefonia móvel oficial do Esporte Clube Internacional. Acesse o site daliinter.com.br e utilize o cupom F5 para garantir o seu chip grátis na contratação de qualquer plano de telefonia móvel. Vamos!